Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de simulação de sistemas, do curso de Engenharia de Produção Mecânica da Universidade Federal do Ceará. E a nossa aula de hoje é sobre simulação de amostras de distribuições de probabilidades. Então, olha só, pessoal, na aula anterior, nós vimos como gerar números uniformes no intervalo 0, 1, a partir de geradores de números pseudo-aleatórios. Então, nós vimos lá o gerador congruencial linear, o gerador multiplicativo, que nos permitem gerar números uniformes, números aleatórios uniformes aqui no intervalo 0, 1. Tá? Então, na aula de hoje a gente vai ver como a gente pode transformar esses números aqui no intervalo 0, 1 em amostras de outras distribuições de probabilidades, ou seja, que não seja a distribuição uniforme aqui no intervalo 0, 1. Tá? Então, existem diversos métodos para fazer essa transformação. Na aula de hoje, a gente vai ver dois métodos que são muito usados aí, já são conhecidos há várias décadas, tá? Que é o método da inversa e o método da aceitação-rejeição. Então, vamos iniciar aqui com o método da inversa. Tá? Então, olha só, seja x uma variável aleatória contínua com função cumulativa, que é f grande de x, certo? E seja a função cumulativa inversa f a menos 1 de u, a inversa aqui dessa cumulativa, se essa inversa existir, em que essa variável u aqui varia de 0 a 1. Lembrando que a função cumulativa ela é uma função que varia de 0 a 1. Certo? Por isso a inversa dela, que o domínio aqui da inversa é o intervalo 0, 1. Tá? Como é que a gente pode gerar amostras aqui da variável x, usando esse método da inversa? A gente vai essencialmente seguir dois passos. É bem simples o método. A gente vai gerar um número aleatório uniforme, aqui u, certo? Aqui no intervalo 0, 1. Tá? Então a gente pode usar aqui um dos nossos geradores de números aleatórios, para gerar um número uniforme aqui em 0, 1. Tá? E aí a gente vai obter uma amostra aqui x pequeno aqui da variável x, da variável x grande, fazendo x igual ao valor aqui da inversa, da cumulativa inversa, f a menos 1, no valor amostrado u, tá certo? Então, essencialmente, pelo método da inversa, para obter uma amostra aqui de uma variável aleatória x, que segue uma distribuição de probabilidades qualquer com função cumulativa f grande de x, tá? A gente obtém aqui a inversa, da acumulativa inversa, e aí a gente segue dois passos. Gera um número aleatório aqui entre 0 e 1, joga esse valor desse número gerado, aqui na função cumulativa inversa, e o valor de x aqui vai ser uma amostra da minha variável aleatória x grande. Tá bom? Olha só, graficamente, qual é a intuição aqui desse método, Então a gente tem aqui uma função cumulativa, lembrando aqui, a gente viu em aulas anteriores, a definição de função cumulativa. A função cumulativa, em um certo ponto aqui, x, ela dá a probabilidade da minha variável aleatória assumir um valor menor ou igual àquele valor x, certo? Então ela é uma função que varia aqui entre 0 e 1, então ela é sempre crescente, aqui monotonicamente crescente, ou não decrescente, e varia aqui de 0 até 1, certo? Então a ideia do método da inversa é eu gerar um número aqui uniformemente no intervalo de 0 a 1, então digamos eu sorteei esse valor aqui u, aleatoriamente, e aí eu venho, projeto aqui esse valor u na função cumulativa e obtenho aqui qual é o valor x, que corresponde ao valor da função cumulativa aqui inversa, ou seja, eu estou invertendo aqui a cumulativa, desse valor sorteado u. Tá? Então assim a gente gera uma amostra da variável aleatória x, certo? Então esse método ele é muito simples de implementar, ele é um método exato, certo? No entanto, ele só pode ser aplicado quando é possível fazer essa inversão. Tá? Nem sempre é possível fazer a inversão, mas quando for possível, for computacionalmente também for possível fazer isso de uma maneira computacionalmente eficiente, esse método ele é um dos melhores. Então vamos ver aqui uma aplicação do método da inversa na geração de números aleatórios aqui, seguindo a distribuição exponencial. Tá? Então, a variável aleatória contínua x, definida aqui no intervalo 0 a mais infinito, ou seja, ela é uma variável aleatória x definida aqui nos reais
não negativos, né? Ela é dita seguir uma distribuição de probabilidades exponencial se a função densidade for dada por essa função aqui, certo? Então, a função aqui f de x igual a lambda, número de Euler, elevado a menos lambda x, tá? Onde lambda aqui é um parâmetro maior que zero, certo? Então, a distribuição exponencial ela só tem um parâmetro que é o lambda, tá? E aí, se a gente integrar essa função densidade, né, a gente vai obter a função cumulativa, tá? Então, a função cumulativa que é f grande de x, eu integro aqui a função densidade, né? Que eu vou integrar aqui lambda Euler menos lambda x, e se a gente fizer essa integração aqui, a gente vai obter a função cumulativa como sendo 1 menos Euler elevado a menos lambda de x. Então, olha só, pessoal, a distribuição exponencial, né, ela tem essa forma aqui, tá? Então, essencialmente, ela é uma função, ela é uma função aqui decrescente, né, a função densidade, e dependendo aqui do parâmetro lambda, né, ela vai mudar ligeiramente aqui a escala dela, certo? Então, o lambda aqui ele muda a escala da função densidade exponencial, certo? Então, ela sempre tem essa forma, né, ela começa aqui em zero, né, aqui no valor lambda, exatamente no valor lambda, né? Por exemplo, aqui lambda é igual a 1.5, né? Então ela começa aqui em 1.5 e ela vai decrescendo de maneira exponencial, né? Então vai ocorrendo aqui um decaimento exponencial, certo? A distribuição exponencial ela aparece muito, né, em aplicações práticas, a gente vai ver mais à frente também, vai usar a distribuição exponencial em aplicações, tá? Então olha só, pessoal, como é que a gente vai usar o método da inversa para gerar amostras da distribuição exponencial, né? Então, lembrando aqui que a função cumulativa da exponencial ela é dada por f grande de x igual a 1 menos número de Euler elevado a menos lambda x, certo? Então, a função cumulativa inversa, se a gente inverter isso aqui, né? Ou seja, se a gente pegar, como é que a gente pode inverter, né? A gente vai escrever x, a gente vai substituir f de x aqui por um valor u, certo? E aí a gente vai escrever x em função desse valor u, certo? Então, se a gente fizer aqui uma álgebra, né, que é bem simples de fazer, a gente vai chegar aqui a inversa, a cumulativa inversa f a menos 1 de u, vai ser menos 1 sobre lambda, logaritmo natural de 1 menos u, certo? E aí, como é que a gente faz então para gerar uma amostra de uma variável aleatória x seguindo a exponencial com o parâmetro lambda? A gente vai gerar um número aleatório u aqui uniforme, 0, 1, né? Então, método da inversa sempre a gente gera esse número uniforme aqui no intervalo 0, 1. E a gente substitui esse número uniforme gerado, né, na função cumulativa inversa, certo? Então a gente vem aqui e substitui o u gerado aqui na cumulativa inversa, e x igual a menos 1 sobre lambda, logaritmo natural de 1 menos u. Esse x aqui vai ser uma amostra da distribuição exponencial, perfeito? Então olha só, pessoal, aqui tem um código em Python, tá? O código é bem sintético, né? Eu vou simular uma amostra aqui de tamanho n igual a 10.000 de uma variável aleatória exponencial, com a média aqui, né, o valor esperado da variável x igual a 1 sobre lambda. Né? A distribuição exponencial, o valor esperado dela é o inverso do parâmetro lambda. Tá? Então, uma variável aleatória exponencial com a média aqui 1,5, certo? E, portanto, o lambda é 2. Tá? Então, aqui eu tenho um código em Python, eu vou importar aqui o NumPy, que é a biblioteca numérica, né, para poder usar... poder chamar algumas funções aqui do NumPy, tá? Eu vou importar aqui uma biblioteca chamada Random, tá? Que mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre ela. E aqui o Matplotlib para poder plotar o histograma, que é certo que a gente vai gerar. Aqui eu fixei a seed, né, a semente aqui do gerador de números aleatórios, lembrando lá na aula anterior, né, de números aleatórios a gente viu que era a semente, né, que é o primeiro número que a gente dá para o gerador de números pseudo-aleatórios, certo? Aqui eu fixei o lambda aqui em 2, o n aqui é o tamanho da minha amostra, né, 10.000, e aí basta eu fazer 2 passos, certo? Ó, eu vou sortear aqui um número u, né, uniformemente, aqui no intervalo 0, 1, certo? Então eu chamo essa função aqui uniforme da biblioteca random, né? Essa função, toda vez que eu chamar, ela me retorna um número aleatório entre 0 e 1, certo? E aí eu passei o n aqui, dizendo que é quantas amostras eu quero, né? O tamanho da minha amostra, eu quero 10.000, certo? Então ele vai gerar aqui logo 10.000, uma amostra de tamanho 10.000 de números uniformes aqui entre 0 e 1, tá? E aí eu venho e computo o valor x
a minha amostra x da distribuição exponencial, aplicando aqui a fórmula da cumulativa inversa. Ó. Menos 1 dividido por lambda, multiplicado, e aí eu chamei a função logaritmo natural aqui do numerical Python, certo? Ó, vezes np.log de 1 menos u, tá? Note aqui que como esse u aqui vai ser um vetor de tamanho 10.000, certo? O numerical Python, quando eu jogar esse vetor com 10.000, né, valores aqui entre 0 e 1 aleatórios, eu jogar aqui nesse u, certo? Ele vai aplicar essa função logaritmo aqui para cada um dos 10.000 valores e vai multiplicar por 1 menos lambda, certo? Por menos 1 menos lambda. E vai retornar esse x aqui, que vai ser um vetor de uma amostra de tamanho 10.000 da distribuição exponencial, perfeito? E aí, finalmente, aqui eu vou chamar a função histograma do matplotlib para printar aqui, né, o meu vetor x aqui, um histograma do vetor x, e especifiquei aqui 30 bins, né, 30 subintervalos aqui no meu histograma, tá? Então, se vocês rodarem esse código, é um código bem pequeno, né, bem simples aqui, vocês podem jogar lá no Google Colab, podem até copiar aqui do slide e jogar no Google Colab, tá? E quando vocês printarem, vocês vão ver um padrão dessa forma, certo? Que é justamente o padrão exponencial. Né? Então aqui eu tenho um histograma com uma amostra de tamanho 10.000 da distribuição exponencial, né, com uma média aqui 1,5, certo? Então vejam que realmente a amostra que a gente gerou tem um padrão exponencial, que é aquele padrão que eu falei, que começa aqui, né, no valor alto e vai decaindo, certo? Tendendo aqui para mais infinito, perfeito? Perfeito, pessoal. Então, olha só. Nós vamos ver aqui um segundo método, que é o método da aceitação-rejeição. Tá? O método da aceitação-rejeição ele é um método um pouco mais sofisticado que o método da inversa. Ele é um método mais geral também. Tá? Então, ele é aplicável a mais, a mais casos, né? Mais distribuições de probabilidades do que o método da inversa. Certo? Então, por isso ele é um método muito popular. Também é um método, embora mais sofisticado, ele também é bastante simples de implementar. Certo? Tem alguns detalhes técnicos que a gente tem que tomar cuidado, mas ele é bem simples de implementar também. Tá? Então, olha só, considere uma função aqui, densidade de probabilidades, f de x, né, com suporte aqui em um intervalo AB. Tá? Então, seja C aqui maior que zero, né, uma constante, para a qual, né, a minha função densidade aqui, ela é sempre menor, né, ou igual a essa constante para todos os valores x aqui no intervalo no qual ela é definida, né, no qual ela tem suporte, certo? Então, eu tenho essa constante C, né, que é que ela majora aqui, né, um supremo aqui dessa minha função, da minha função densidade, tá? Então, a ideia do método da aceitação e rejeição é o seguinte: a gente vai amostrar um par de números, certo? Então, amostra aqui um número x uniformemente no intervalo AB, né, no qual a função densidade é definida, tá? E uma amostra um segundo número aqui, y, uniformemente no intervalo 0 a c, onde c é essa constante aqui que majora a minha função densidade, certo? Então, eu vou simular, né, eu vou amostrar aqui esses dois, a gente sabe amostrar números uniformes, né? Então, eu vou mostrar esses dois números x e y, tá? E aí o que é que acontece? Eu vou fazer um teste. Se esse número y aqui amostrado, ele for menor ou igual ao valor da minha função densidade no x aqui amostrado, certo? Então pega aqui o x que eu amostrei uniformemente em AB, né? Joga aqui em f de x. E se esse y que eu amostrei uniformemente entre 0 e c for menor, então x é uma amostra da distribuição f de x. Certo? Então, eu vou tomar x como uma amostra da minha distribuição f de x. Certo? Se isso aqui não for verdade, ou seja, se y for maior do que f de x, o x não é uma amostra da distribuição f de x. Perfeito? Então, para eu gerar amostras usando o método da aceitação e rejeição, eu vou aceitar ou rejeitar esse x aqui amostrado de acordo com esse teste aqui. Eu amostro y, e aí se y for menor ou igual ao valor da função densidade no x amostrado, eu tomo x como uma amostra da distribuição f de x. Caso não, x não é uma amostra. Tá? Por isso que chama o método de aceitação e rejeição. Graficamente, ele é mais fácil da gente entender. Né? Ele dá mais intuição. A visualização gráfica desse método dá bastante intuição para a gente. Ó. Então, olha só, tenho aqui o meu intervalo AB, tenho a minha função densidade aqui definida no intervalo AB, na minha f de x, certo?
E aí eu preciso identificar essa constante C, né? De forma que a função densidade, ó, ela é menor ou igual à constante C, certo? Então veja que eu vou escolher uma constante C aqui que está passando bem aqui no topo, né, da minha função densidade, aqui no máximo dela, certo? Poderia ser um pouco maior, a constante C poderia ser maior do que isso, certo? Ela só não pode ser menor do que algum valor da função f de x, certo? Ela precisa ser maior ou igual a qualquer valor, a todos os valores, né, da função f de x para todos os x aqui no intervalo AB, certo? Então eu tenho aqui a minha função C. Então a ideia, a minha constante C. Então a ideia desse método é, eu vou sortear um valor x aqui no intervalo AB, então peguei e sorteei um valor x, certo? E aí eu vou sortear um valor y no intervalo 0 a C, ou seja, eu vou sortear um valor y aqui nessa vertical, tá? Então, sorteio um valor x aqui na horizontal, sorteio um valor y na vertical, né? E aí, se esse valor y sorteado for menor do que o valor da função densidade, ou seja, se o valor y sorteado estiver abaixo aqui do gráfico, né? O valor x que eu sorteei é uma amostra da função f de x, certo? Se o y estiver acima, né? Ou seja, ele estiver nessa região aqui, o x amostrado não é uma amostra de f de x, eu rejeito ele, certo? Então, se eu amostrar o y aqui entre 0 e c uniformemente, e o y ficar aqui abaixo do gráfico, eu aceito o x como uma amostra de f de x. Se ele ficar acima do gráfico, eu não aceito, eu rejeito ele, certo? E assim a gente pode gerar amostras de f de x, tá? Beleza? No caso mais geral, pessoal, né? A gente vai usar uma função g de x, que a gente chama de função densidade, que é uma função, uma distribuição de propostas, que a gente chama, certo? Então, seja g de x uma função densidade de probabilidade, chamada de distribuição de proposta. E essa distribuição de proposta ela tem a seguinte propriedade, ó. A minha função densidade f de x, que é a da qual eu quero amostrar, né, que a gente vai chamar de distribuição alvo, né, a minha distribuição alvo é essa f de x, tá? Então, a minha função, a minha distribuição de proposta, ela tem a propriedade que a minha função f de x, da qual eu quero amostrar, ela é sempre menor ou igual à minha função g de x, né, minha distribuição de proposta g de x, multiplicado por uma constante c. Uma constante c maior ou igual a 1, certo? Por exemplo, se c for 1, significa que a distribuição proposta aqui g de x, ela é sempre maior ou igual a f de x, certo? Se c for 1, né? Mas eu posso ter c maior do que 1, certo? Então, se eu encontrar aqui um c, né, uma constante c, maior ou igual a 1, de forma que quando eu multiplico aquilo pela distribuição de proposta, a distribuição proposta, né? Distribuição de proposta, g de x. Quando eu multiplico c por g de x, essa quantidade cg de x é sempre maior ou igual à minha função f de x, né? Então a gente pode simular valores, né, aqui de x, da distribuição f de x, fazendo o seguinte, ó, eu vou amostrar um candidato x' da minha distribuição de proposta g de x, certo? Então vejo que agora eu não estou usando uma distribuição uniforme, eu estou usando uma distribuição qualquer g de x, que é a minha distribuição de proposta, tá? Amostra aqui um candidato x', e aí eu amostro um y seguindo uma distribuição uniforme no intervalo 0 a c, né, minha constante c, multiplicado por g de x', certo? E aí eu vou aceitar o candidato x' como amostra de f de x, se esse y aqui ele for menor ou igual a f de x, certo? Então a lógica é muito parecida, a diferença agora é que no caso geral eu vou usar uma distribuição de propostas aqui, distribuição de propostas g de x qualquer, e não a uniforme, certo? E a lógica é a mesma, eu vou amostrar um candidato aqui x', de acordo com a distribuição de proposta g de x, amostro um valor y uniformemente aqui entre 0 e c, g de x', né? O valor aqui da distribuição proposta computada aqui em x', e aí vou aceitar o candidato x' como amostra da minha distribuição f de x, se o valor y, esse valor y é mostrado aqui, for menor ou igual a f de x, tá? Olha, graficamente a lógica é a mesma, tá? A diferença agora, ó, é que eu tenho a minha função, né, densidade aqui f de x, certo? Ela não precisa estar restrita aqui num intervalo fechado AB, tá? Nesse caso mais geral, tá? E aí eu tenho uma distribuição proposta aqui g de x, certo? Que aqui nesse caso aqui é uma distribuição triangular, ó, tem um triângulo aqui, certo? Para a qual eu conheço uma constante c aqui maior ou igual a 1 quando eu multiplico essa constante pela minha distribuição g de x proposta, ou seja, eu
eu aumento a escala dela aqui, né? Certo? Quando eu aumento a escala dessa função, dessa distribuição de proposta de x, ela fica aqui cobrindo, né, a minha função densidade f de x, da qual eu quero amostrar, certo? Então ela cobre aqui, certo? Ela majora, né, ou ela está aqui toda por cima do gráfico aqui da minha função f de x, certo? Então, e aí qual é a lógica então? Eu vou sortear um valor aqui x seguindo a minha distribuição proposta, que é essa triangular, certo? E aí eu sorteio um valor, digamos, esse valor está bem aqui, certo? Aqui na mãozinha, né? Mexendo. Aí eu vou sortear um valor y, que vai ser uniformemente equivariando de 0 até bater aqui na minha distribuição de proposta, né? Multiplicada pela constante c, ou seja, bater aqui na cobertura, né? Certo? E aí os valores de y que ficarem abaixo do gráfico aqui de f de x são amostras de f de x. E os valores de y que ficarem acima do gráfico não são amostras de f de x, eu rejeito. Certo? Então, sorteio o valor, ficou abaixo do gráfico, aceito, ficou acima do gráfico, rejeito. Beleza, pessoal. Olha só. Ainda continuando de uma forma mais geral, né, esse teste de aceitação, né, que é quando o valor de y, né, que eu sorteei aí na vertical, ficou abaixo ou acima do gráfico de f de x, né, a gente pode escrever ele de uma forma alternativa, certo? Que em geral os algoritmos são implementados dessa maneira, tá? Então, olha só, como a minha função densidade f de x, né, por definição, né, ela é menor ou igual a uma constante c multiplicado pela distribuição de proposta g de x, para todo valor x aqui, né, e a minha constante c é maior ou igual a 1. Então, olha só, a gente passando esse cg de x aqui para o denominador, né, a gente tem que f de x sobre cg de x vai ser menor ou igual a 1, tá? Então, a gente pode fazer o teste da seguinte maneira. Ó. A gente pode gerar uma amostra aqui de x da minha função densidade f de x, fazendo amostra um candidato x' aqui da minha distribuição de proposta, amostra um número uniforme u entre 0 e 1, certo? E aí eu aceito o candidato x' como amostra de f de x se esse número uniforme sorteado entre 0 e 1 for menor ou igual à razão aqui f de x' sobre c de g de x', tá? Então, amostra aqui um número uniforme u. Se esse número uniforme, né, entre 0 e 1, se ele for menor ou igual ao valor do meu candidato x' na minha função f de x, né, que é a função da qual eu quero amostrar, dividido pela constante c multiplicado pelo valor de x' na distribuição proposta, eu aceito x' como a amostra de f de x. Se isso não for verdade, né, caso contrário, eu não aceito, certo? Perfeito, pessoal. Aqui é só um algoritmo organizando aí esses passos, tá? Deixando de uma maneira mais formal. O método da aceitação e rejeição no caso geral, tá? Então, no caso geral, eu vou fazer o quê? Vou iniciar aqui um contador e recebe 0, tá? E aí até um certo número n, né, o tamanho da amostra que eu quero gerar, certo? Eu vou repetir esses passos aqui. Eu vou amostrar um valor candidato x' da minha distribuição de proposta, vou amostrar um número uniforme aqui entre 0 e 1, e aí se esse número uniforme aqui ele for menor ou igual à razão de aceitação, certo? A f de x' sobre c, g de x', eu vou aceitar x' com a amostra de f de x, certo? E aí incrementa aqui o meu contador. Se não, eu vou rejeitar, certo? Eu vou repetir isso aqui até eu chegar no tamanho da amostra que eu quero amostrar da minha distribuição de probabilidades. Certo? Perceba que como aqui na razão, né, no teste de aceitação, vai ter amostras candidatas que eu não vou aceitar, né? Esse loop aqui, ele vai fazer um número de passos bem maior do que n, certo? Que é o número aqui, o tamanho da amostra que eu quero gerar, certo? Então, esse loop aqui, pode ser bem maior do que n aqui, e isso vai depender quantas vezes eu vou ter que repetir esse loop vai depender da minha distribuição de proposta e dessa minha constante aqui, certo? Da minha constante C. Beleza, pessoal. Vamos ver então um exemplo de aplicação do método da aceitação e rejeição. A gente vai aplicar na distribuição beta. O que é a distribuição beta? É uma variável aleatória contínua aqui, x, no intervalo 0, 1,
né? Ela é dita seguir uma distribuição de probabilidades beta com parâmetros alfa e beta, se sua função densidade de probabilidades for dada por essa fórmula assim, tá? Então f de x igual a gama de alfa mais beta sobre gama de alfa vezes gama de beta, x elevado a alfa menos 1, ou menos x elevado a beta menos 1, certo? Professor, o que é essa função gama aí, né? Essa gama de n aqui, essa função gama, o que é? Ela é uma generalização da função fatorial, tá? Para qualquer n real positivo, certo? Vocês podem depois dar uma pesquisada aí na internet sobre a função gama, tá? Ela é bem documentada, tem muito material aí na internet sobre ela, certo? Então essa é a famosa distribuição beta, né? Quais formas que a distribuição beta ela pode assumir, né? A distribuição beta ela é bastante flexível, certo? Eu tenho uma variável aqui aleatória x variando entre 0 e 1, né? E dependendo dos parâmetros aqui alfa e beta, a distribuição beta assume diversas formas, certo? Por exemplo, ó, se alfa e beta for meio, que é essa curva vermelha, ó, a distribuição beta ela fica nessa forma parecendo uma banheira, nessa forma, essa curva vermelha. Se eu tiver alfa igual a 5 e beta igual a 1, eu tenho essa curva azul. Ó. Agora vejam que ela fica aqui uma curvazinha crescente, certo? Se eu tiver alfa igual a 2 e beta igual a 2, eu tenho essa curva lilás, ó, que aí já fica uma forma, parecendo uma forma de um morro, né? Uma forma de sino aqui, simétrica, tá? Então, dependendo dos parâmetros, ela assume diversas formas. Ela é uma distribuição muito flexível, tá? Beleza, olha só, pessoal. Então, vamos considerar aqui uma distribuição beta com alfa 2 e beta 4, certo? E aí, se eu substituir alfa 2 e beta 4 lá naquela formulazinha, né? Maior, aquela fórmula geral, eu vou chegar nessa expressão aqui, ó. A minha função densidade beta com esses parâmetros, ela vai ter essa fórmula 20, ela vai ter esse valor 20x, 1 menos x elevado ao cubo, certo? Vocês podem até fazer o exercício em casa, se quiser, de plotar essa função no Python, né, para vocês verem qual é a forma dela, tá? Então, olha só, como a distribuição beta ela tem suporte no intervalo 0, 1, né, ela é definida aqui no intervalo 0, 1, eu posso usar, vem a pergunta, qual é a distribuição de proposta que eu posso usar, né? Essa é uma liberdade do método, tá, pessoal? Você tem que escolher a distribuição de proposta, certo? Nesse caso, ó, por essas características da distribuição beta, eu vou usar como distribuição de proposta uma distribuição uniforme, g de x igual a 1, certo? Que simplesmente essa distribuição, o valor dela é 1 no intervalo 0, 1. Ela é um retângulo, tá? O gráfico dela é um retângulo, certo? Então eu vou usar essa distribuição uniforme como distribuição de proposta, tá bom? Certo? E aí, pessoal, beleza, eu escolhi a minha distribuição de propostas, né? Como eu falei, é uma liberdade que você tem no método, você tem que escolher a distribuição de proposta, tá? E aí, depois que eu escolhi a distribuição de proposta, eu tenho que determinar a constante C, certo? Porque eu tenho que garantir, né? Eu tenho que encontrar um valor aqui da constante C, de forma que a minha função densidade aqui, alvo, da qual eu quero amostrar, né? Que no nosso caso é a beta, o valor dela sempre menor ou igual do que essa constante C multiplicado pela minha distribuição de propostas, certo? Distribuição de propostas em todo o intervalo 0, 1, tá? Então, uma forma da gente fazer isso, ó, uma forma de a gente encontrar essa constante C é encontrar o ponto de máximo, R asterisco aqui, da razão aqui f de x sobre g de x, certo? Então, se eu definir aqui a razão r de x como sendo a razão da minha função alvo, né, que é a minha beta, dividido pela minha função de proposta, né, minha distribuição de proposta, ó, eu tenho aqui a fórmula da minha beta, né, 20x 1 menos x ao cubo, dividido aqui pelo valor da minha distribuição de proposta, que é simplesmente 1, porque ela é simplesmente a distribuição uniforme do intervalo 0, 1, né, com o valor constante igual a 1, tá? Então eu vou achar o máximo dessa razão, né, e aí eu vou definir a minha constante C aqui como sendo exatamente esse máximo R asterisco. Né? Uma vez aqui que, por definição, essa minha razão aqui, né, ela sempre vai ser menor ou igual ao máximo dela. Né? E dessa forma, eu vou ter que a minha função densidade aqui, f de x, ela vai sempre ser menor ou igual à minha constante C, definida como esse máximo R asterisco, vezes a minha distribuição de proposta g de x. Tá? Então, olha só. Para eu achar esse máximo, né, como aquela minha razão Rx é côncava, vocês podem verificar isso em casa, né, o máximo dela reside num ponto em que sua derivada é igual a zero. Tá? Então, usando aqui a regra do produto para derivar aquela razão, certo? Então, eu vou derivar a razão R de x
né? Vou fazer aqui um dr de x dx, vocês podem fazer esse exercício em casa também, olha só. Professor, o senhor está derivando o quê? Estou derivando essa razão aqui, ó, r de x. 20x, 1 menos x ao cubo sobre 1. Ou seja, 20x, 1 menos x ao cubo, né? Que é dividido por 1 dela mesma. Certo? Então, se eu derivar lá, né, aquela expressão, eu vou ter 21 menos x ao cubo, menos 3x, 1 menos x ao quadrado, igual a zero. Certo? Se eu resolver essa equação aqui, eu vou achar um valor que x igual a 1/4. Ou seja, no ponto x igual a 1/4, a minha razão aqui é máxima. Certo? Se eu substituir esse 1/4 lá na minha razão, substituir esse 1/4 aqui em 20x, 1 menos x ao cubo, eu vou chegar no valor 2,1094. Certo? Então, eu estabeleço a minha constante C como sendo 2,1094. Perfeito? E assim eu garanto que o valor da constante C multiplicado pelo valor da minha distribuição de proposta g de x sempre vai ser maior, né, ou igual à minha função alvo f de x, né, que no caso é a nossa beta, para todos os valores de x no intervalo 0,1. Perfeito? Beleza, pessoal. Aqui eu tenho um código, uma implementação em Python, né, para obter uma amostra aqui de tamanho 100.000, né, de uma variável aleatória beta, com alfa igual a 2 e beta igual a 4. Tá? Então, esse código também vocês podem testar em casa, certo? Então, eu importo aqui a biblioteca random aqui do NumPy, certo? Fixo a seed, né, fixo a semente. Aí eu defini duas funções, ó, uma def aqui. A minha função f de x é a função densidade alvo, né, da qual eu quero amostrar, que é a nossa beta, né? Então, ó, 20 vezes x vezes 1 menos x elevado ao cubo, certo? Então, passo um valor x aqui, ele me retorna o valor da beta. Aqui g de x é o valor da nossa distribuição proposta, que no caso ela é constante, né, igual a 1, perfeito? Então, simplesmente eu retorno 1, tá? Aqui eu fixei o valor da constante C, né, 2,1094, o tamanho da amostra 100.000. Criei uma lista que é a amostra, certo? Uma lista vazia para poder guardar a nossa amostra, 100.000 valores da beta, tá? E aí eu coloquei um loop while, ó. Iniciei o contador igual a 0, e enquanto o meu contador i for menor do que n, certo? O que é que eu faço, ó? Amostra um x candidato, um x', né, candidato, uniforme aqui entre 0 e 1, né? Computa a razão de aceitação, então computo R, que é o valor da minha função densidade beta, né? No x candidato aqui que eu amostrei pela minha distribuição de proposta, que é simplesmente uma distribuição uniforme entre 0 e 1. Né? Então, computei aqui f no x candidato, dividido aqui pela minha constante c, vezes o valor da distribuição proposta no x candidato, certo? Aí eu venho, amostro aqui um valor u uniforme, né, entre 0 e 1, e faço o teste de aceitação. Se esse u for menor que a razão de aceitação, eu aceito a minha amostra, né, o meu x candidato como amostra da minha beta. Caso não, né, eu não aceito, certo? Então, essencialmente é isso, pessoal. O código é bem simples, vocês podem tentar implementar no Google Colab, né, ou em casa, aí numa máquina local, tá? Quando vocês rodarem esse código aqui, né, vocês vão gerar aqui a amostra, jogar nessa lista, aí vocês podem chamar lá aquela função histograma do matplotlib, e aí quando vocês plotarem essa amostra, vocês vão ver uma formazinha assim, certo? Um histograma com uma forma da distribuição beta, né, com alfa igual a 2 e beta igual a 4, certo? Então ela vai ter essa formazinha aqui de parecendo uma corcova, né, e sendo um pouquinho mais assimétrica, né, ela tendo uma assimetria aqui à direita, certo? Olha só, pessoal, esse método de aceitação e rejeição, né, ele é bem geral, mas ele tem uma certa eficiência, né, que depende do valor da constante C, certo? Porque como você gera um candidato, né, que pode ser aceito ou não, dependendo da tua distribuição de propostas e da tua constante C, você pode ter uma taxa de aceitação muito baixa, tá? Então você pode ter, por exemplo, um caso em que a tua taxa de aceitação é 1%, então de 100 candidatos que você gera pela distribuição proposta, você só aceita 1, certo? O 99 você descarta, tá? Então, um método ele pode ser bastante ineficiente se você não escolher bem a distribuição proposta e a tua constante C, certo? Então, a gente pode mostrar que o número de iterações necessárias para gerar uma amostra da distribuição desejada, né, ela é uma variável aleatória com distribuição geométrica com média igual a C, certo? Então, ou seja, quanto maior essa constante C,
certo? Maior o número de iterações que você vai ter que fazer para gerar uma amostra, né, da variável aleatória que você quer, certo? Então, quanto maior a constante C, mais amostras candidatas você tem que amostrar, né, da distribuição proposta para poder gerar uma amostra da distribuição alvo que você quer, tá? Certo? Ou seja, de forma equivalente, né, isso aqui é a mesma coisa, ó, quanto maior a constante C, menor a probabilidade de aceitação e maior o número médio de iterações até se gerar uma amostra, tá? Idealmente, né, a gente deve tentar que C seja o mais próximo possível de 1. Nem sempre a gente vai conseguir chegar aqui em 1, mas a gente deve tentar aproximar ao máximo de 1, certo? E a gente consegue isso quanto mais parecida a distribuição proposta de g de x ela for da distribuição alfa f de x, certo? Se eu usar uma distribuição g de x aqui que tem uma forma muito diferente da distribuição alvo f de x, eu vou ter que adotar uma constante c grande de forma que c vezes g de x seja sempre maior ou igual a f de x, certo? Então, assim, no limite, né, esse método da aceitação-rejeição ele vai ter uma taxa de aceitação aí 100%, se eu usar como a distribuição de proposta exatamente a distribuição alvo, né? Se g de x for exatamente f de x. Mas, obviamente, a gente está usando o método justamente porque a gente não consegue amostrar diretamente de f de x, né? A gente consegue amostrar de uma distribuição proposta de g de x, certo? E dessa forma o método da aceitação-rejeição, a gente usa ele para conseguir amostrar de uma distribuição f de x que a gente não consegue, né? A partir de uma outra distribuição g de x, da qual a gente consegue amostrar. Perfeito? Olha só, pessoal, a gente viu agora na aula dois métodos, né? O método da inversa e o método da aceitação-rejeição. Mas existem outros métodos também, tá? Existem muitos métodos, na verdade. Alguns exemplos aqui, né? É o método da convolução, né? Existem alguns métodos ad hoc, que são métodos específicos para certa distribuição de probabilidade, então eles são métodos que não são gerais, né? Por exemplo, o método de Box-Miller, né, para geração de amostra da distribuição normal, ele é um método específico para a distribuição normal, tá? E existem métodos de Monte Carlo por cadeias de Markov. A gente vai ver mais à frente uma aula, um método desse de Monte Carlo por cadeias de Markov, que são métodos também bastante flexíveis para gerar amostras de distribuição de probabilidades, né? Olha só, pessoal, na prática, né, a maioria da distribuição de probabilidades ela já tem algoritmos implementados, certo, nas linguagens de programação, tá? Então, em geral, você não tem que implementar esses métodos do zero, tá? Você vai simplesmente chamar uma função que já está implementada, tá? Em alguns casos, pode ser necessário você ter que implementar como parte de uma simulação que você está fazendo, né? Você construiu um modelo de simulação e aí você precisa, por alguma razão, amostrar de uma distribuição de probabilidades que é específica ali da tua simulação, né? E aí você pode ter que implementar um método de aceitação-rejeição ou um método da inversa, tá? Ou um outro método de geração de amostras. No Python existe a biblioteca random, que é nativa, né? Existem as bibliotecas no py.random e scipy.random, certo? Então essas bibliotecas elas têm já métodos implementados para diversas distribuições de probabilidades. Vocês podem explorar em casa os métodos que existem aí, a distribuição de probabilidades das quais vocês podem amostrar a partir dessas bibliotecas. Tá? Então, pessoal, olha só, em resumo, né, a nossa aula, o que é que a gente viu hoje? Ó, que a gente pode transformar números uniformes, né, no intervalo 0,1 em amostras de distribuição de probabilidades, certo? A gente viu que o método da inversa, viu que ele é baseado na inversa da função cumulativa, né? A gente fez uma aplicação na distribuição exponencial, gerar amostras da distribuição exponencial. O método da aceitação-rejeição ele utiliza uma distribuição de proposta, né? E aceita uma amostra de acordo com a razão de aceitação. A gente viu uma aplicação na distribuição beta. E que existem bibliotecas em diversas linguagens de programação para a geração de amostras de distribuição de probabilidades, né? No Python a gente tem lá a random, tem a NumPy.random, que lá você só chama uma função, eu quero gerar amostras da distribuição beta, aí você tem lá uma função que gera da distribuição beta, certo? Então você não tem que implementar do zero os métodos, certo? A não ser, como eu falei, em casos específicos que você pode ter que implementar e é importante você conhecer que esses métodos existem, né? Como é que pode fazer para implementar, tá bom?
Então era isso, pessoal, que eu tinha para a aula de hoje, tá? Até a próxima.